Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse vídeo especial em promoção à Expo Minera Nordeste, que irá acontecer dos dias 6 a 8 de maio, lá no Centro de Convenções, em Natal. O evento já consta com inscrições, então acesse o link que está aí na tela para vocês, expominera.com.br, se inscrevam, tá? Vai ter, a programação já está fechada, tá? Vai ser excelentes palestras técnicas e muito mais, e feira, né, com exposição e muito mais. Eu estou aqui com o Alan, que é representante de um dos nossos patrocinadores, a Rompex. Alan, muito obrigado por estar aqui no podcast e acreditar no nosso evento. Eu quem agradeço a oportunidade e reforço a mensagem. O evento está com uma organização incrível, né, de expectativas estão bastante alta, né, vai ter muito conteúdo, network, né, vai ter muita coisa boa nesse evento. Inclusive, quero chamar a atenção também, eu juntamente com o professor Júlio Pontes, exatamente, a gente está ministrando um workshop que vai acontecer, né, na data que antecede aí o evento vai começar no dia 6, né? Uhum. No dia 2 de maio, a gente da Rompex vai estar ministrando um workshop completamente gratuito aí, que vai trazer muita prática pessoal, e todo mundo que está para ir no evento está super convidado para comparecer lá. Maravilha. Pessoal, como eu falei, a Rompex é um dos nossos patrocinadores, então esse vídeo aqui vai ser um webinar, né? Ou seja, uma apresentação dele na empresa. Então quem brilha aqui é o Alan, vou aqui projetar, viu, Alan? Fica à vontade. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do Rompex, né? Então vamos começar com esse questionamento, né? O que é o Rompex? Resumidamente, o Rompex é uma solução para desmonte de rochas que tem como características principais ser um produto não burocrático, um produto que promove um desmonte controlado, certo? Então, para todas as áreas onde a gente tem desmontes de rochas, né, necessita de um desmonte de rocha mais controlado em áreas delicadas, em áreas sensíveis, áreas que têm estruturas circundantes, né? Então o Rompex ele é pensado para trazer um desmonte de rochas mais sustentável, eficiente e sem burocracia. E o Rompex ele é uma alternativa aos explosivos convencionais, né? Nós somos uma solução aí não explosiva. Esse é o principal detalhe. Então o produto, principalmente, ele é livre de licenças especiais, né? Todos os gases emitidos com o acionamento do produto são gases que estão muito abaixo do que a NR15 permite, né, de dióxido de carbono, enfim. Todos os gases emitidos pelo Rompex não são tóxicos. E isso é muito interessante. Ele consegue promover aí um desmonte controlado e sustentável. Então a gente tem aí maior segurança, né, na atividade de desmonte. E o que é fantástico, né, na operação de desmonte de rochas é que muitas das vezes, principalmente em áreas urbanas, seria muito difícil a utilização dos explosivos convencionais. E com o nosso produto você tem agilidade, né, nessa questão de desmonte de rochas em áreas urbanas. Você tem agilidade, você consegue adquirir o produto e aplicar de maneira muito mais simples do que o explosivo convencional. Você não precisa de escolta armada, né, de um paiol específico como os explosivos convencionais e nem de todas aquelas documentações como acontece com os explosivos. O Rompex ele é caracterizado como um sólido químico inflamável, então ele está na subclasse 4.1, ele não é nem explosivo, né, nem alto nem baixo explosivo e nem uma substância pirotécnica. Ele é um sólido químico inflamável, o que torna ainda mais fácil e prático de estar utilizando ele em qualquer demanda de desmonte. Ele se enquadra aí na subclasse 4.1. As cápsulas, toda a estrutura da cápsula é biodegradável, então a cápsula é de papelão reciclável. Como eu comentei anteriormente, os gases emitidos com o Rompex não são tóxicos e a velocidade de queima dele é de 296 milímetros por segundo. Isso compreende um avanço técnico relevante na indústria dos desmontes. Por quê?
Se você for ver novamente os explosivos convencionais, eles têm velocidades de queima, né, o VOD, velocidade de detonação, cerca aí de 5.000, 7.000, até mais metros por segundo. Nós estamos aí na casa dos 296 milímetros por segundo. Então, nota-se que é uma velocidade de queima muitíssimo baixa. E isso traz controle para quem está manuseando, né, principalmente em áreas delicadas. Temos diversos modelos de cápsulas para atender diferentes demandas. Então, vai aqui da CA1 até a CA6, com diferentes tamanhos e diâmetros para atender demandas diferentes, tanto da construção civil quanto da mineração, tá certo? Então, a gente já tem aí uma segurança operacional. Então, baixo risco aí no manuseio, no transporte, uma ativação segura, menor exigência de evacuação da área. Com outros explosivos convencionais, você precisa de fazer uma evacuação grande, de 250 metros até 1 quilômetro de distância. Com o Rompex, em torno de 100 metros, você já está numa área considerada segura para fazer o acionamento. Vale lembrar que sempre varia bastante se a distância, né? Ou seja, a razão de carga, onde será utilizado, qual a demanda, para você mensurar a distância correta. Mas em torno de 100 metros, você já está numa distância considerada segura. Aqui eu queria falar dos níveis de emissão dos gases. Temos aí o monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxido de nitrogênio. E em todos os testes feitos para todos esses gases, ele está muito abaixo ou dentro dos valores permitidos, né, dentro dos limites ocupacionais indicados pela NR15. E vale lembrar que ele é muitíssimo seguro, porque esses valores de referência são valores estipulados para jornadas de trabalho de 8 horas. E o que não acontece, né? Quem for utilizar o Rompex só vai ficar exposto ali àquela atividade no momento do acionamento. Então, os níveis permitidos seriam ainda maiores, e a gente está sempre bem abaixo dos níveis permitidos. Então, por que é seguro, né? Rápida dissipação dos gases, menor risco de toxicidade, e as emissões reduzidas e seguras atendem aos padrões de saúde operacional. Eu queria destacar, já que a gente está falando de segurança, né, e hoje em dia é um assunto que é muitíssimo pertinente, sustentabilidade, segurança, né, nenhuma tecnologia pode negligenciar essa questão. Então a gente fez um teste de acionamento do Rompex na mão de um manequim. Qual que era o objetivo com esse teste, né? Era mostrar o quão seguro o produto é na operação. Ou seja, o nosso produto, ele funciona com a expansão de gás. Então nós temos as cápsulas, como essa cápsula que você está vendo aqui na mão do manequim, e no interior da cápsula a gente tem o composto. Esse composto é acionado através do acendedor que a gente acopla na cápsula. A gente vai comentar do acendedor. E quando acionado, o que acontece ali? Acontece uma expansão de gases. Acontece uma expansão de gases, que esses gases possuem força o suficiente para fragmentar a rocha. Qual que é o objetivo desse teste? Que a nossa cápsula, ela funciona somente se confinada no interior da rocha. Ou seja, nosso produto, ele não vai funcionar, por exemplo, para atividades criminosas. A gente, né, volta e meia vê falar, tal quadrilha de bandido utilizou alguma coisa para explodir caixa eletrônica, explodir portão, qualquer coisa nesse sentido. Com o nosso produto isso não seria possível, porque ele só funciona se completamente confinado nas rochas. Se ele não está confinado, está ao ar livre ali, o que vai acontecer é que os gases vão apenas se dissipar, porque o gás não vai ter resistência, não vai ter pressão. A partir do momento que acontece a expansão dos gases, né, ele vai, se ele estiver livre ali, como está no exemplo desse manequim, ou no dia a dia, se acontecer qualquer erro operacional, na mão de quem está manuseando, o produto não fará mal algum a quem está manuseando o produto. E isso é incrível, porque traz uma segurança, uma confiança maior em trabalhar com essa tecnologia.
Então vamos falar, eu gostaria que logo você transmitisse o vídeo para a gente, né? O produto não teve impacto suficiente para dilacerar a mão, causando apenas algumas queimaduras, algumas escoriações. Eu gostaria que você passasse para o pessoal, John, o vídeo onde mostra esse acionamento na mão do manequim. Agora. Deu para entender um pouco a ideia ali, John, quando aciona? Que massa, Pois quando a gente fez o acionamento ali, o que aconteceu? A cápsula queimou, saiu ali da mão do manequim, mas não causou dano algum, né, ao manequim, se fosse eventualmente um trabalhador que estivesse manuseando. Fizemos também testes, né, para ver se o Rompex acionaria explosivos convencionais. Então a gente fez um teste aí com o cordel detonante NP10, acionamos a cápsula e, como você pode ver na segunda imagem, o Rompex não foi suficiente para estar acionando o cordel detonante, o que prova o quão, né, a velocidade baixa de queima, o produto mais controlado. Fizemos também um teste com a emulsão encartuchada, provando assim que o Rompex não aciona a emulsão, né, não houve fragmentação da emulsão, deixando apenas algumas marcas de chamas. Também com a espoleta se repetiu o mesmo caso, né? O Rompex é acionado ali e a espoleta não. Então, né, tivemos aí a conclusão de que o Rompex ele não é adequado para iniciar explosivos e acessórios convencionais. O Rompex funciona em sua forma plena, né, apenas a cápsula ali fragmentando no interior da rocha. Então, ressalta-se que a segurança do Rompex, por sua, né, incapacidade de estar acionando explosivos aí, minimiza muito o risco de acidentes. Então, o Rompex se mostrou um produto de manuseio seguro, porque para o seu funcionamento eficaz necessita estar confinado, de modo que os gases gerados façam pressão no interior da rocha e seja capaz de fragmentá-la. Então, é exatamente isso que eu comentei, né? Para o produto funcionar em sua forma plena, ele deve estar completamente confinado ali na rocha. Isso traz uma segurança para quem está trabalhando ali. Eu queria falar um pouco agora das principais aplicações do produto e não só, né, se a gente fica falando, é interessante mostrar na prática o produto funcionando e para as pessoas verem, né, como que se sai o Rompex no dia a dia, na aplicação, no campo, né, na hora do vamos ver. Então eu trouxe aqui algumas situações, tanto de construção civil quanto de mineração. A gente sabe que, como eu mostrei anteriormente, posso até voltar lá rapidinho para elucidar isso para o pessoal, da variabilidade de cápsulas que a gente tem. Então, a gente tem desde cápsulas que tem 13 centímetros e um diâmetro de 32 milímetros, até cápsula que tem aí 48 centímetros e 56 milímetros de diâmetro. Então, tem uma enorme diferença entre nossa maior cápsula e a menor. Então, a gente tem capacidade de fazer um desmonte controlado na via urbana, na construção civil, mas também conseguimos entregar um desmonte eficiente quando se trata, né, de um maior poder de fragmentação, quando nós precisamos de, né, um poder de fragmentação maior, no caso da mineração. Então a gente tem cápsulas para esses dois cenários, a gente consegue atender. Eu vou pedir para você estar passando algum daqueles vídeos para a gente analisar com o pessoal essas demandas. Esse vídeo, ele é muito interessante porque você vê ali os prédios em volta, você vê o produto funcionando, vê, né, que está num ambiente bem urbano, né, onde não seria possível utilizar os explosivos convencionais, e a gente consegue fragmentar aquela rocha lá de maneira bem segura. Claro que ali foi feita uma cobertura em cima,
né? Mas a questão de vibração é muitíssimo controlada. Pode passar algum outro vídeo para a gente... Foi em Paraupebas. Esse foi em Paraupebas, lá no Pará. Esse já foi um desmonte numa mineração de ferro. E a gente percebe que o poder de fragmentação aí foi muito maior, né? Como eu expliquei. E aí já era uma demanda de mineração e que o nosso produto estava atendendo super bem. Você vê, né, a quantidade de gás e o nível da fragmentação ali. Então, é mais uma das demandas que o nosso produto atendeu super bem. Esse foi mais um exemplo, né, de um desmonte em maior escala. Você percebe ali a magnitude do desmonte, fragmentou toda uma bancada ali. Esse foi lá em Cuiabá, numa mineração de ouro, na Gold Mill. E é mais um exemplo, né, de um desmonte muito bem feito, né, com a razão de carga bem ajustada ali para ter eficiência nessa demanda. Pode ir. Isso é bem perto da estrada, né? Pois chama atenção para isso que você reparou, John. Você vê que é bem próximo ali ao asfalto, à via, né? Esse desmonte foi lá em São Paulo. E é uma área delicada também. Ali um pouco mais para no vídeo não pegou, mas um pouco mais para frente, né? Tinha parado o trânsito para fazer esse desmonte. Ali é uma via, né, com uma alta quantidade de veículos que passa ali, né, um tráfego constante que tem ali. Então, só parou as vias de um lado e do outro e realizou a fragmentação de maneira bem rápida. E você vê que nem voa fragmentos de rocha ali, de fato, na via. Então, foi um exemplo aí de duplicação de via, né, uma obra que a gente tem aí, um tipo de demanda que tem em todo o Brasil. O Ropex, mais uma vez, se desempenhou super bem ali, fragmentando as rochas de maneira controlada, ao qual, minutos depois desse desmonte, né, foi liberada a via para os veículos passarem. Esse foi mais um caso, né, mais um tipo de demanda um tanto comum, que é a abertura de valas para saneamento. Esse desmonte aí foi lá em Caruaru, certo? E o objetivo aí também era claro, né, fazer a fragmentação de rochas para abertura de vala, para saneamento. E qual que era o desafio ali, né? Uma vibração bem controlada, porque ali a gente estava no ambiente urbano também, muitas casas de um lado, de outro, carros, um quarteirão de distância. Então, exato, era um dos prestando atenção que ao redor várias estruturas, né, urbanas. Pois é, você vê de um lado tem casa e tem a garagem, tem o carro lá na frente. Então, é outro os caso. Cones, ali tinha os cones que nem balançaram, ficaram no mesmo campo. Exato, isso que é mais incrível. Então, como a velocidade de queima é bem baixa, a gente não emite onda de choque, o produto não emite a onda de choque. Então, o que permite fazer fragmentações de rochas sem danificar as estruturas circundantes. Então, esse, como eu falei, é mais um tipo de demanda que a gente tem aí no Brasil inteiro e no mundo, né, onde precisa de soluções como essas, soluções não explosivas que conseguem entregar eficiência em fragmentação de rochas. Perfeito. Quero chamar atenção também aqui para uns cases de sucesso, de demandas onde exigiam uma fragmentação extremamente controlada, que o nosso produto foi bastante utilizado para ser possível esses projetos.
o Parque Eólico Novo Horizonte, a concessionária Honda em Florianópolis, né? Então você vê aqui que tinha estruturas de um lado, estruturas de outro, né? Vias aqui perto. Então precisava de um produto bem controlado para fazer a fragmentação de rochas nesse local, e o nosso produto foi muitíssimo bem utilizado nessa demanda. Outro foi o Complexo Solar Futura, que fica localizado em Juazeiro, na Bahia. É um parque eólico gigantesco, tem mais de 8 mil quilômetros, se não me engano. E lá, para a preparação do terreno, também tinha que ser muitíssimo controlado. A fragmentação de rochas ali não podia ser com métodos convencionais, por questões da vibração, toda aquela história que a gente já conhece. Então, o Rompex, mais uma vez, foi utilizado aí também como a medida mais adequada para esse tipo de demanda. Recentemente também, né, está sendo feito o trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, onde precisa também de um desmonte controlado, onde não pode ser utilizado explosivo, e mais uma vez o Rompex se demonstra muitíssimo eficiente para esse tipo de demanda. Eu queria chamar a atenção também que hoje, após ser muito validado aqui no Brasil, a gente é referência multinacional. Então, nossa empresa atualmente, né, tem 23 estados do Brasil, em 6 países, sendo Colômbia, Argentina, Uruguai, México, Peru e Paraguai. E aí está, né, em constante expansão, né, tem vários outros países que já estão com essa demanda por uma tecnologia mais sustentável, mais segura, né, e eficiente, e principalmente não explosiva para o desmonte de rochas, né, uma solução completamente controlada aí, né. Então, foi só tudo isso, né, a apresentação, a gente fica falando. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem, né, da nossa tecnologia, o problema que a gente soluciona, porque o nosso produto, né, tem sido bastante utilizado no Brasil e também no mundo. Abra agora um espaço aqui, se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar. Não, realmente está muito bem claro, tá? E lembrando, pessoal, isso aqui é só um aperitivo do que vai ser levado lá para a Expo Minera, tá certo? Lembrando, de 6 a 8 de maio, lá no Centro de Convenções de Natal, o Rompex vai ter um stand, o Alan vai estar lá para bater um papo com vocês, vai ter palestras lá e muito mais, tá? E, novamente, Alan, muito obrigado por você e a Rompex acreditar no nosso evento, tá? E aguardamos você lá e a gente bater um papo lá, fazer aquela entrevista e que você feche bastante negócios lá, mais pessoas conheçam a Rompex. Com certeza estaremos presentes lá, estaremos marcando presença, vai ser um evento incrível, eu não tenho dúvida disso. E estou esperando o pessoal aparecer lá para a gente bater um papo, tirar mais dúvida, né? Conhecer o Rompex ali no detalhe, né? O futuro aí do desmonte de rochas. Tá mutado ainda, Johnny. Vamos lá. Pessoal, lembrando, de 6 a 8 de maio de 2025, Expo Minera Nordeste, no Centro de Convenções de Natal. Alan, muito obrigado e até o evento. Eu quem agradeço. Tamo junto. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.